Olá, pessoal, este é mais um ShojoCast e eu estou aqui para fazer aquele programa da temporada nova de animação, que estreia já no dia 1º de janeiro, o primeiro anime. Então, com a ajuda da Jéssica, porque ela sempre me ajuda, sem ela eu não conseguiria fazer, e eu espero não ter esquecido nenhuma série, tá? A gente vai apresentar os animes que vão estrear. Alguns são baseados em game, na verdade, baseado em game. Tem uma obra que é uma obra original, tem os que são baseados em mangá, tem aqueles que são baseados em light novels que foram transformadas em mangá. E no finalzinho do programa eu vou comentar algumas notícias. Eu até estranhei, né, vendo que eu demorei tanto para gravar, mas por isso eu fiz os slides. Mas os slides, quando a gente faz esse programa da temporada, tem que ter slide para poder agilizar as coisas, senão eu teria que ficar lendo, né, e falando muito mais, né? Tem as coisas escritas ali para ajudar. Então, pessoal, se você quiser continuar comigo, saber o que vai estrear na próxima temporada, se desesperar como eu me desespero diante de tantas coisas que parecem legais e que a gente não vai ter como assistir, o programa vai começar. A primeira das séries, né, do ano, e que o Pro Shoujo Spain até disse que no Japão vai estrear no dia 31 de dezembro, mas na Crunchyroll está aparecendo 1º de janeiro, é o Tamon-kun Imadochi, ou Tamon's B-Side, né? O lado B de Tamon, que é um idol, né? Que faz parte de uma banda aí de J-pop e que é admirado pela protagonista, que é a Utagi Kinoshita. Então, nossa garota cheia de energia e otimista, que trabalha, né, que ela é estudante, né, do colegial, e ela trabalha em meio expediente, fazendo bicos, para poder bancar o vício, né, que é ir aos shows dessa banda, colecionar material lançado sobre eles, e aí um dia ela acaba sendo contratada para fazer uma faxina numa casa, e ela descobre que é a casa do Tamon, que é o rapaz a quem ela admira profundamente, e ela descobre que aquele sujeito que parece ser, né, sexy, extrovertido, decidido, é, na verdade, um sujeito extremamente tímido e cheio de problemas emocionais, e aí ela decide ajudar esse rapaz, né, na sua jornada, e provavelmente os dois irão se apaixonar. É uma série, né, que faz muito sucesso na Hana to Yume. É uma série que está com 12 volumes em andamento. Não sei se o anime vai fazer com que ela apareça aqui no Brasil, é uma possibilidade. E eu não acompanho a série, né? Séries musicais realmente, a não ser que mexam assim numa cordinha especial em mim, não me atraem, e eu não sou fã, né, dessas bandas de rapazes dançantes e cantantes. Então, eu não me interessei por essa série de mangá, mas eu sei que ela faz muito sucesso e ela aparece bastante nas capas, né, da Hana to Yume. A segunda série, né, que vai estrear em janeiro, é uma das mais esperadas também, série comemorativa dos 50 anos, né, da Hana to Yume. É a Hanazakari no Kimitachi, estreando 20 anos depois, né, da sua estreia, mais de 20 anos depois da sua estreia como mangá na Hana to Yume. Um mangá, né, que foi muito, muito amado quando estava em publicação, que foi licenciado em vários países, Estados Unidos, Espanha, França, Itália, que teve várias adaptações de live action. Eu fiz um programa sobre Hanakimi quando a autora de Hanakimi faleceu, se não me engano, em dezembro de 2023. Aos 50 anos de idade, a Risaya Nakaju, ela tinha um problema cardíaco, e logo em seguida começou a circular o anúncio do anime. Eu me pergunto se quando a Nakaju faleceu, ela já tivesse ciência, né, de que viria um anime. E o anime demorou muito, né, porque veio a notícia de que teria animação, e depois ser uma imagem promocional, e demorou a sair algum trailer, etc. E depois demorou mais ainda a sair imagens de todo mundo, né? Hanakimi, né, vai estrear com 2 episódios de uma vez só, no dia 4 de janeiro, então quase 1 hora, né, de animação para a gente. Não é possível transformar
esse mangá em uma série de uma temporada só, então a gente sempre fica na expectativa de ter, de repente, 13 episódios ou 12 episódios, depois mais uma outra temporada de 12 episódios. Eu torço para que faça alguma coisa tipo Fruits Basket, porque Hanakimi é possível tirar gordura do mangá, porque há situações que são repetitivas, eu ainda não nem dei o resumo para quem não conhece a série. Há situações que são repetitivas, de humor, que poderiam ser enxugadas, mas eu não sei o que será feito. Então, assim, qual é a história de Hanakimi? Mizuki é uma garota norte-americana, filha, né, de pai japonês, e ela é uma atleta, ela corre, ela é corredora de curta distância, 100 metros rasos, se não me engano, e ela está assistindo até para treinar o seu japonês, uma exibição televisiva do campeonato, né, escolar japonês de atletismo, e ela vê o Izumi Sano, que é praticante de salto em altura. E aí, né, ela fica fascinada por aquele atleta, ela não sabe que está apaixonada, né, ainda, e ela decide que quer conhecê-lo, e ela descobre que por algum motivo ele abandonou o esporte. Então ela decide ir para o Japão, estudar numa escola japonesa, para poder ficar perto dele e ajudá-lo a recuperar a sua vontade de ser atleta. Só que o Sano, ele estuda numa escola que é uma escola masculina, que é a Osaka Gakuen, e a Mizuki, ela vai conseguir enganar a família dela, enganar a escola e conseguir entrar na escola fingindo-se de garoto. Então ela vai passar ali, né, o seu colegial inteiro fingindo de garoto, e ela tem a sorte ou o azar de cair no mesmo quarto que o Sano. Então ela é colega de quarto e o Sano é muito antissocial, mas ele descobre logo de início que se trata de uma garota. E ele decide guardar o segredo dela. Ela não sabe, ele ela só vai descobrir que ele sabe já para o final do mangá. Então nós temos ele tentando salvar o segredo dela, porque primeiro ele quer descobrir quais são as intenções de Mizuki, por que ela está ali. Depois ele se apaixona por ela, então a gente tem também as angústias, de uma forma muito leve, né? Dele estar ali dormindo, dividindo o quarto com a moça que ele ama, e enfim. E nós temos esse moço louro aí, que é o Nakatsu, que era o favorito de muita gente durante o mangá, que é a estrela do time de futebol, um sujeito extremamente popular na escola, fica amigo de Mizuki, se apaixona por Mizuki e começa a questionar a sua própria sexualidade. Há outras personagens legais, até essa imagem promocional nem traz o médico da escola, que é o primeiro, é o segundo, né? Eu nem lembro se ele é o segundo a descobrir ou se ele descobre antes do Sano, acho que ele descobre depois do Sano. Ele descobre, né, que Mizuki é uma garota, ele também se torna um guardião do segredo dela, né, ao longo aí do mangá inteiro. Eu amo Hanakimi, é um dos meus mangás favoritos, gosto muito da série, e eu torço para que seja uma adaptação que faça justiça, né, ao mangá. Mas eu fico com meus dois pés atrás, porque nesse padrão de 12 episódios não dá. E eu não queria que fosse feita alguma coisa tipo Honey Lemon Soda, né? E aí, até falando, né, houve uma surpresa dessa temporada, que foi, né, a Star Brighter Than the Sun, que a gente não esperava, e eu não acompanhei a série, eu espero conseguir assisti-la agora, né? Agora, quer dizer, semana que vem, senão não vou assistir mesmo. A Star Brighter Than the Sun, que terminou o anime e anunciaram uma segunda temporada de saída. E outras séries que a gente esperava até que aparecesse, May I Ask a Final Question, embora eu ainda ache que pode aparecer, não tiveram aí notícia de nova temporada. Desculpe, eu estou usando os títulos em inglês, porque eu não lembro dos títulos em japonês, e o do May I Ask é muito, muito longo, enfim, tá? Mas, enfim, vou deixar aí o link para o card, na verdade, para o programa lá da temporada, da última temporada, né? Que é a temporada de outono japonesa, que está terminando agora.
E aí a gente chega, né, no Ikokunik, ou Journal with Witch. Eu não sabia desse título em inglês, mas é o título que está aparecendo, tá? Estreia no mesmo dia de Hanakimi, no dia 4 de janeiro. É baseado no mangá da Tomoki Yamashita, o mangá Josei, são na Phil Yang. Já teve live action em 2024. E ele conta a história da Makio Koudai, que é uma romancista de 35 anos, antissocial, não gosta de conviver com gente, vive meio isolada. E ela vai ter que receber na casa dela a sua sobrinha adolescente, que é a Asa Takumi, de 15 anos, porque a menina perde os pais num acidente de carro. A protagonista, a Makio, ela é irmã da mãe da menina, mas elas não se viam há muito tempo. Então, é uma história sobre as dificuldades de ajuste entre essa mulher adulta antissocial e essa sobrinha adolescente, que ela nem conhecia, ou não conhecia direito, e de alguém que, na verdade, não tinha grande interesse de ter filhos, de casar, de conviver com adolescente, conviver com gente. Enfim, é interessante, sem dúvida é. Eu gostaria de ter tempo e disposição para assisti-lo também, não sei se eu vou conseguir, tá? Mas esse daí deve dar para contar tranquilamente em uma temporada só a história sem grandes atropelos. Um dos que eu mais espero, porque o que eu li do mangá me agradou bastante, eu estou com a novel, né? Primeiro volume comprado, eu não li ainda. É de novel, né? Tudo que eu falei, né? Os 3 primeiros vêm de mangá. O Isekai no Sata wa Sashiku Shidai, ou The Other World's Books Depend on the Bean Counter, né? Ele veio de light novel, né? Autor é Atsuki Wakatsu, as ilustrações das novels são da Kika Ohashi e o mangá é da Kazuki Hirodori. Ele sai na Bislogs Comic. A Bislog é uma revista para o público feminino, otome, né, que gosta de games, que gosta de... Enfim, tecnicamente é uma revista Josei, mas essa série é uma série BL. Ela nasce BL na Light Novel e ela é uma série BL, que sai numa revista que não necessariamente é uma revista especializada em BL, mas é especializada em material para o público feminino, né? Que se interessa por game, isekai, essas coisas, fantasia, enfim. Qual é a história dessa série? O Seishiro, ele é o que eles chamam no Japão de Sashiku, um escravo do trabalho. Então, ele vive para trabalhar, ele tem 27 ou 28 anos, se não me engano, acho que é 28. Ele mora sozinho, ele é contador, ele tem, né, como seu único prazer trabalhar, 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 trabalhar. E aí ele está chegando no apartamento e ele vê uma menina, adolescente, colegial, sendo puxada, né, para outro mundo. E ele vai correndo tentar ajudar essa menina, né, tentar salvar essa garota. E ele acaba indo para nesse outro mundo também. A garota, resumindo, era a sacerdotisa, a santa, né, porque é o termo que estão gostando de usar, que precisava ir para esse novo mundo cumprir uma missão. Mas e ele? O que ele vai fazer nesse novo mundo? E o pessoal lá desse reino onde ele foi parar não sabe como devolver o Seishiro para casa. A menina intercede por ele e a única coisa que ele sabe fazer é trabalhar. E ele é muito bom com números, então ele acaba sendo colocado lá na contabilidade do palácio. E matemática, pessoal, é uma linguagem universal. Então, ainda que ele não domine a língua, ele vai logo dominar os números. E o nosso protagonista, ele descobre que há corrupção está rolando ali no palácio. Então ele acaba se tornando alvo de gente poderosa que está desviando verbas. E para conseguir chegar aos resultados que ele quer, ele começa a tomar uma poção que lhe dá, né, mais estamina para que ele consiga trabalhar e trabalhar e trabalhar. Ele colapsa, né, e ele vai precisar da ajuda de um outro sujeito, né, que é um cavaleiro, que é o Aresh, né, que vai salvá-lo. E nessa de salvá-lo, e eu não vou dizer como, né, a princípio ele vai salvá-lo nesse início da história, acaba nascendo alguma coisa entre eles. O romance entre eles é uma série BL, e é uma série muito legal até onde eu vi, tá? Essa é uma das séries que eu gostaria muito de acompanhar e que eu estava esperando muito, muito mesmo. A próxima série, né,
é um light anime. O que é isso? Animes de baixa qualidade, geralmente com capítulos de 3 minutos, 7 minutos, 15 minutos, que muitas vezes são simplesmente um mangá com áudio. Não muito diferente daquelas propagandas de mangá que às vezes aparecem no YouTube, colocadas pelas editoras e tal. Não conheço essa série, vou ter que ler aqui totalmente o resumo dela, né? Eu estou com o resumo aqui na minha frente. Sayoshi no Gikei Omederu Tame Nagai Kishimasu, ou I'll live a long time in order to cherish My Favorite Stepbrother, aqueles detestáveis nomes gigantescos, estreia no dia 6 de janeiro. Veio de Light Novel, a autora da Light Novel é a Tema Asahi. As ilustrações da Light Novel são da Kazuaki e a Aki Tsujimoto, ela é a autora do mangá. Sai numa revista chamada E-Arc, da Alphapolis, é uma revista Josei Muke, isto é, tem material, é tipo a Bislog Comics, tem material do interesse feminino, tem material BL, tem material Josei de conteúdo hétero, é principalmente voltada para fantasia e isekai, então esta série também é considerada BL, ainda que não esteja numa revista BL pura, tá? Mas essa revista não é uma revista pura nesse sentido de pertencer a uma demografia só, tá? O resumo é o seguinte: a história acompanha um jovem que é reencarnado como Alba, filho de uma família aristocrática, empobrecida e personagem secundário no otome game favorito do protagonista. A chave dessa revista, né? Otome game. Enfim, material para o público feminino que consome esse tipo de jogo. Alba é apaixonado por Orsis, seu novo meio-irmão, até se lembrar de que está destinado a morrer tragicamente como parte do desenvolvimento da própria personagem, que é o tal do Orsis. Munido desse conhecimento, Alba, decide evitar todos os sinais de morte para poder continuar a mimar, né, o seu objeto de adoração. Pode ser uma série legal? Pode. O problema sempre é que esses light anime não são feitos para serem de verdade, bons de verdade, mesmo sendo baseados em mangás que realmente são legais. Então, a gente tem esse problema. A outra série, que estreia no dia 7 de janeiro, é baseada em light novel e o mangá foi licenciado pela MPEG, tá? É o Odayaka Kizoku no Kyuka no Suzume e a Gentle Noble's Vacation Recommendation. A autora das novels se chama Misaki, a autora das ilustrações se chama Sando e o mangá é de uma mangaka chamada Momochi. Sai na Corona Comics, revista shoujo, tá? Então, não há dúvida do que seja. A história, né, começa quando um sujeito chamado Liesel, ele se encontra misteriosamente numa cidade que parece com a dele, mas ele não sabe que é. Ele tem certeza que não é a dele, então ele está no Isekai. Não aparece em resumo nenhum dizendo que o sujeito morreu, reencarnou, coisa assim, ele simplesmente está em outro mundo. E ele decide aprender o máximo que ele pode desse mundo, saindo numa jornada de conhecimento. E para isso ele contrata um aventureiro, que é o nosso moço aí de preto, para guiá-lo, um sujeito experiente que conheça. E os dois acabam, né, desenvolvendo uma amizade que eu não sei se vira algo mais que amizade, porque eu olho para esse material e eu suspeito que, ainda que ele não seja BL, sai numa revista shoujo, ele certamente flerta com o BL. Flerta descaradamente, né? O que parece com essa questão do relacionamento dos dois rapazes, por tudo que eu já vi da série. A MPEG deve lançar um mangá esse ano, então a MPEG tem acertado aí nas suas escolhas, porque séries que eles licenciaram estão sendo animadas e isso é uma promoção gratuita do mangá. Se a editora souber explorar ainda por cima o que ela tem na mão, ela consegue lucrar mais, tá? Agora a gente tem uma série, né, que é shoujo também, mas sai na Monthly Comic Gin, que é uma revista shoujo
pensada para meninas que gostam de shonen. Sim, é isso mesmo que essa revista é. Que tem um visual, né, que você batendo o olho, você não vai imediatamente associar a material shoujo, mas shoujo é. É o Arune no Jikembo, ou The Casebook of Arn, que estreia no dia 7 de janeiro, e a origem dele é um game, tá? E a autora, né, a roteirista é a Haru Murasaki, e a autora do mangá, da arte do mangá, é a Soraho Ina, tá? Estreia na Crunchyroll. Tá aparecendo escrito, mas eu nem tô dizendo. Quer dizer, estreia na Crunchyroll, tô na dúvida, porque esse foi um dos que eu procurei, e a Crunchyroll não dava certeza de que ele iria estrear lá, não. A história é a seguinte: o tal do Arne, né, o Arune ou Arne, Noi Toit, os nomes são todos alemães, tá? Ele é um detetive vampiro com muitos poderes e ele encontra, né, uma menina, que é essa que está aí, que é a Lynn Raiweiss. Estou testando todo o meu alemão rasteiro aqui, que é filha de um nobre, apaixonada por vampiros, e os dois acabam se unindo para investigar, né, um mistério, e um mistério vira outro mistério, e eles acabam se tornando parceiros investigadores. Então, anime de vampiro, detetive, tá? Para quem quiser, com essa sua aliada aí. Então, você vai ter magia, você vai ter aventura, você vai ter mistério. Mais uma história reencarnacionista de vilã, nesse caso, né? Não é, acho que Isekai, acho que ela figura reencarna no mesmo mundo onde ela está, ou não reencarna, porque eu não entendi direito o resumo disso aqui. Erizu no Seihai, ou The Holy Grail of Ares, estreia no dia 8 de janeiro, veio de light novel, a autora é a Kujira Tokiwa, e o Nagi é a ilustradora das novels, e a Hinase Momoyama é a responsável pelo mangá. É publicado na plataforma Manga App, vai estrear na Crunchyroll. A história, e você acha resumos muito longos, que me parecem muito enrolados, e resumos muito curtos. Optei por um muito curto. Há uma década, Scarlett Castiel, ou seja, outra Scarlett, né, a mocinha do Meia Yes, que era Scarlett também, foi executada por supostamente tentar envenenar, né, a amada do príncipe herdeiro daquele reino. No presente, a gente tem uma moça nobre, que é a Constance, que é filha de um nobre que não tem grande destaque, que não tem muitos recursos, né? Ela vai se envolver, né, com a Scarlett, que é um fantasma, então ela não reencarna, tá? Para desvendar uma sequência de mistérios que podem ajudar a limpar, né, o bom nome da Scarlett, porque ela foi acusada de ter planejado a morte, mas, obviamente, ela foi acusada de ser vilã, e vilã ela não é. E aí, ao que parece, né, nos resumos dizem que elas, para descobrirem esses vários mistérios, elas vão ter que circular por nações diferentes daquele mundo onde elas estão, né, que é um outro mundo de fato, tá? Que pelas roupas, você já vem aí dessa propaganda, você tem várias roupas diferentes, inspiradas em várias temporalidades ocidentais diferentes, então coisa que pode ser Idade Média, coisa que pode ser futuro, coisa que pode ser steampunk século XIX e por aí vai. E essa Scarlett, que apesar de não ser vilã, tem essa roupa vermelha é roupa de vilã, vermelho e preto ainda por cima, e um decotão aí, um peitão, que normalmente não são muito comuns em séries shoujo, mas é shoujo, então talvez a ideia também seja ter um apelo, né, para o público masculino. Vamos ver como é que fica. Uma das grandes séries da temporada, tá? Uma das mais esperadas, é a Champignon no Majo, tá? Que é da Tachibana Higuchi, a bruxa, né, Champignon. A Tachibana Higuchi, né, é uma autora importante da Hana Tuyume. Ela é autora de uma série chamada Gakuen Alice, que teve anime longo, que muita gente torce para ter uma segunda temporada, ou um remake, ao estilo de Fruits Basket, para contar a história toda, porque quando virou anime, a série estava em andamento. Tá? Estreia no dia 9 de janeiro. Ela, curiosamente, não é publicada em revista, ela é publicada na plataforma Manga Park, mas ela tem, né, quando ela sai encadernada, ela sai pelo selo da Hana Tuyume.
tá? Então é isso que vai determinar aí, né, sem dúvida nenhuma, que é um shoujo dentro do grupo editorial, né, do editorial da Hana Tuyumi. É um mangá de fantasia sobre uma bruxa chamada Luna, que vive na Floresta Negra. Ela vive de forma solitária, ela vai eventualmente à cidade vender suas ervas, suas poções, mas todo mundo tem medo dela, porque por onde ela passa, ela faz crescer, né, contra sua vontade, cogumelos venenosos. Então, ela nunca pôde abraçar ninguém. Ela vive uma vida meio que amaldiçoada. E tem no mangá, eu li o início do mangá, a explicação dessa maldição, do que aconteceu ali naquele mundo, né? E essa bruxa ela acaba se apaixonando, né? Então ela acaba, né, criando um vínculo com o ser humano que a princípio ela não pode tocar. Então é uma série muito bonitinha, com um traço muito fofinho, tem essa carga emocional, né, do isolamento em que a Luna vive, porque todos a creem como alguém mau, como uma bruxa, né? Uma bruxa má, bruxa naquele sentido, né? Mais rasteiro mesmo, né? De bruxa quem faz feitiços maus, até porque ela pode matar de verdade, né? Com os esporos dos seus cogumelos, mas ela é uma pessoa boa e de coração bom. Então, ver como é que essa história se desenvolve. Acho que vai fazer muito sucesso. Acho que, de repente, o mangá até possa aparecer por aqui, né? Parece uma história muito, muito simpática. Até onde eu li o mangá é muito simpática. Temos a segunda temporada agora, estreando no dia 10 de janeiro, de 12, Koishite Shimanda. Anyway, I'm Falling in Love with You. Sai pela Panini, esqueci qual é o título do mangá pela Panini, se eles mantêm o título em inglês ou se usam um título em português. Eles usam um título em português, eu não fui checar. Enfim. Mas, de qualquer maneira, vocês sabem do que eu estou falando. Era uma série que foi feita para comemorar os 70 anos da Nakayoshi, da revista Nakayoshi. Muita gente não gostou da escolha. Não é um favorito de muita gente que eu conheço, mas fez sucesso e ganhou a segunda temporada. A autora é a Haruka Mitsui, né? Vai estrear na Crunchyroll. Qual é a história, né? Estamos em 2020, aliás, a pandemia aparece nesse mangá, e é o aniversário de 17 anos da Mizuha, que é a protagonista. Tudo está sendo um desastre. O pai esqueceu do aniversário dela, o senpai que ela ama não está interessado por ela, ela, né, não tem, né, como se divertir como em anos anteriores por causa da pandemia. A pandemia tem um papel aí, tá? Mas um amigo de infância a convida para sair e ela começa, né, a perceber, né, que talvez ela tenha sentimentos por esses colegas de infância e há uma dinâmica entre eles. Eu não vi a primeira temporada, eu não li o mangá, esse mangá não me chamou, né, não me senti chamada por ele. Mas eu já vi muita gente importante elogiando, porque há uma discussão sobre questões de sexualidade, né? Um dos rapazes eu acho que é gay, e você vai ter essa descoberta ao longo da história, então essas questões também são descobertas, são discutidas aí. Já vi gente reclamando, né, que um dos meninos é muito abusivo, então que tem situações que não são tão legais assim, que a história não trabalha bem com elas, mas é um sucesso. Vai ter outra temporada e está aí, né, para a consideração de vocês. Agora uma série curiosa, né, que é a Dark Moon, The Blood Author, tem um nome em coreano, é uma série, né, baseada, e aí vamos lá, né, o que eu descobri sobre essa série. Tem novel, e a novel foi baseada no visual de um grupo de K-pop chamado Enhypen, que são esses moços dançantes aí, tá? Então, esses 7 moços inspiraram o visual das personagens das novel, e a capa da novel é muito, né, que eu achei, ela é muito visualmente, são os rapazes, não tem traço estilizado, né, é um traço mais realista, representando aí os rapazes. Teve novel, teve webtoon e agora vai ter um anime na Crunchyroll. A história é a seguinte, eu peguei o resumo da novel, não peguei o resumo da webtoon, mas deve seguir o mesmo caminho, acho que o resumo da novel é mais interessante. Riverfield, uma bela cidade à beira-mar, abriga a
prestigiosa academia de séries. Também é o lar de 7 garotos com um segredo. Eles podem parecer apenas jogadores do famoso esporte Nightball, mas na verdade são vampiros. Para escapar de seu passado sombrio, eles tentam levar vidas normais como estudantes, com exceção de alguns contratempos ocasionais, já que seu time rival de Nightball é formado por lobisomens. Isso daí parece coisa para fãs de Crepúsculo, sem crítica a fãs de Crepúsculo, mas é o que parece. Eu, particularmente, não sou fã de lobisomens. De vampiros, sim, de lobisomens, não. Mas, no fim, esses 7 amigos sempre encontram força uns nos outros, até que um dia, um novo aluno transferido com uma força peculiar faz com que o passado esquecido dos garotos comece a vir à tona lentamente, e eu não sei o que essa garota está fazendo aí nessa imagem. Nenhum resumo que eu achei falava desta garota. Não sei se a garota é o aluno transferido. Não faço ideia. Não descobri. Mas, de qualquer maneira, parece, pela imagem, parece uma série harém, que você tem essa menina aí com 7 moços vampiros e lobisomens aí para ela flertar também. Suponho eu. Estou supondo, né, que seja isso. Por fim, né, mais uma série. Akuyaku Reijou wa Ringoku no Otaishi ni Dekiai Sareru, The Villainess is Adored by the Prince of the Neighbor Kingdom. Série de vilã. Veio de light novel e tem game, né? Aparentemente faz muito sucesso. A autora das novels é a Puni-chan, a ilustradora é a Keno Naruse, e nós temos 2 mangás. Os 2 saem na Bislog Comics, acho que um já terminou e o outro está em andamento. Então, de novo, Bislog Comics é uma revista Josei Muke para o público feminino, adulto principalmente, fantasia, isekai, tem BL, tem romance tradicional hétero, então tem tudo ali dentro. Enfim, vai estrear na Crunchyroll. Então tem 2 mangás, um da Ryu Sugahara, que eu acho que é o que acabou, e o da Ino Mamaru. Tá? A história é a seguinte: com seu noivado anulado, Tiara Rose deveria ser exilada do país. Ela não vai fazer como a Scarlett de Meia que quebrar a cara do noivo. Enfim, este é o jogo Otome que eu joguei. Ela percebeu na véspera do final da história. Então, isekai, reencarnacionista de vilã. Tá? Esperar pela minha condenação é a única coisa que eu posso fazer, mas eu não fiz nada de cruel. Pensando assim, o final prossegue. No entanto, durante o julgamento, algo que não era possível no jogo aconteceu. Tiara Rose recebeu uma proposta de casamento do príncipe herdeiro do país vizinho. Então, estamos no Otome Game, a moça está reencarnada, embora, pelo resumo, não dê para saber qual é a função dela estar reencarnada aí, né? Enfim, e o jogo começa a ser mudado, provavelmente porque quem está ali dentro não é a personagem do game, mas alguém que reencarnou. Pode ser interessante para quem gosta de série de vilã, né? Você tem 2 nessa temporada. Chegando no dia 11, uma estreia já tardia, mas né, junto com Hanakimi, junto com Champignon no Majo, enfim, talvez a série mais importante aí da temporada, mangá em andamento, mangá que foi licenciado pela JBC, 2 volumes já lançados, o terceiro acho que sai em janeiro. O timing está correto, não fez como a Panini com o Atashi no Shawase Nakekon, Meu Casamento Feliz. Então, Urawashi no Yoi no Tsuki, In the Clear Moonlight Dusk, é o nome internacional, e o nome brasileiro, Sob a Luz da Lua. Mangá muito fofinho, da Miki Yamamori, sai na revista Desert. O resumo é o seguinte: a Yoi Takiguchi, é a garota príncipe da escola. Não que ela queira. O que é uma garota príncipe, né? É aquela menina que encarna todas as características ideais do príncipe. Então, ela é destemida, ela é alta, ela tem pernas longas, ela tem uma voz de timbre mais grave, ela usa cabelo curto, ela é muito boa nos esportes, ela se destaca e ela é objeto de adoração das garotas. Ela é o príncipe perfeito no estilo do teatro Takarazuka, que é o teatro feminino japonês, em que você tem as atrizes que fazem os papéis femininos, que são as Musume Yaku,
Musumi é filha, Yaku é sombra, e nós temos as Otoko e Yaku. Otoko é homem, então, sombra de homem, aquelas que são. Então, ela é esse o modelo da Yoi, né? E Yoi acaba conhecendo um garoto, né, que é o Ichimura Senpai, que no início da história acha que ele é um garoto, até acaba agindo de forma grosseira, não grosseira porque ele é grosseiro, mas da forma grosseira como os garotos às vezes se tratam, falando coisas que ele jamais falaria para uma garota, e ele acaba descobrindo que é uma garota, o coração de Yoi bate mais forte por ele se apaixona por ela, e a história está se encaminhando de uma forma muito agradável. É uma das séries favoritas atualmente de muita gente, vende muito bem, deve ter, além do anime, um live action anunciado em breve. E agora eu já estou contando que eu gostaria de assistir umas 4 séries dessa temporada, eu já sei que eu não vou conseguir. Que tristeza. Ultimamente nós temos muito material shoujo, josei, ou voltado para o público feminino estreando, e é algo que eu não via há muito tempo. Na verdade, eu nunca vi, né? Isso aconteceu recentemente. Às vezes a gente só tinha 3 ou 4 séries, uma delas sempre Precure, temporada nova de Precure estreando, e não havia mais nada. E agora a gente tem mais de 10 e anunciaram muitas séries esse ano. Então vai ter muita coisa a mais. Então, uma das grandes séries da temporada, In the Clear, Moonlight Dusk, né? Acredito que muita gente vai ver, Sob a Luz da Lua, e merece ser assistido. E o mangá merece ser lido. O mangá merece ser lido. A JBC está lançando. Eu reclamo sempre que a JBC não usa os honoríficos, e não usa, isso é ruim. Eu detesto ouvir o rapaz, né, chamando Yoi de Yoizinha ao invés de Yoi-chan. Isso dói, né? Isso dói os meus olhos, sangra meus olhos, mas eu recomendo a série, tá? E, por fim, algo, né, que eu até comentei num dos programas últimos, que a autora de Hana Yoridango, shoujo mais vendido da história, né, série que eu adoro com seus defeitos e qualidade, a Camille Yoko estava lá nas suas redes sociais, eu a sigo no Twitter e no Instagram, dizendo que ela tinha um grande segredo, que ela não podia revelar, mas que agora o segredo ia ser revelado, e a louca aqui começou a delirar achando que seria uma nova animação de Hana Yoridango, alguma coisa relacionada a Hana Yoridango ou a sua continuação. Mas não, né? Ela foi chamada para escrever uma série original para a Netflix. Então, o character design é dela, o roteiro também é dela, então, que é o Prism no Rondô, né? Prism Rondô ou Love Through Prism, né? Amor através do prisma. A rigor, gente, isso aqui não é shoujo, nem é josei. Não tem mangá, não tem light novel, não tem nada determinando a demografia. Eu acho inevitável que tenha mangá em breve. Esse mangá, e eu vou falar o resumo para vocês, e a estreia é 15 de janeiro, este mangá, se sair, vai poder sair numa revista josei, numa revista shoujo ou numa revista seinen. Até acredito mais, e a Camille Yoko nunca publicou em revista seinen, que isso acabe saindo numa revista seinen, tá? Mas é uma série visivelmente voltada, né, para um público amplo, mas com foco ali nas mulheres. Vou ler o resumo da série, tá? Porque eu não decorei, principalmente os nomes. No início do século XX, em Londres, Lili Ichijo-in, uma estudante japonesa de intercâmbio, viaja para a Inglaterra para se matricular na prestigiosa Academia de Arte St. Thomas. Determinada a se tornar pintora, ela chega sob pressão. Seus pais esperam que ela se destaque na turma em 6 meses ou volte para casa, provavelmente para casar. A determinação de Lili aumenta quando ela conhece Kit Church, um talentoso estudante aristocrata conhecido pelo seu talento e pelo seu distanciamento. Que é aquela atitude que normalmente aparece, né, do nobre inglês, que me parece meio snob, né, meio fora. Tem alguém batendo coisas lá na rua e está vindo aqui o som. Eu sei que está. Enquanto Kit se dedica inteiramente à pintura, a sinceridade e a resiliência de Lili começam a mudar algo nele. Os dois compartilham pouco além do amor pela arte, mas o relacionamento deles rapidamente se torna central na vida da academia. Pode ser que seja uma série
que lembra um pouco Nodame Cantabile. Assim, pelo trailer, né, eu pensaria, né, em algo tipo Nodame, né? Enfim, torço pelo sucesso, é algo que eu gostaria de ver, né? Vai ficar na Netflix, certamente vai ter dublagem em português, eu acredito que vai ter, já vai estrear com dublagem, enfim, em vários idiomas. E o trailer é muito simpático, a animação parece de altíssima qualidade, e vamos ver como é que fica, né? E é bom ver a Camille Yoko dedicada a um projeto e tão empolgada com o projeto, mas eu ainda tenho esperança de ver, né, uma animação nova de Hanayori Dango e completa, né, porque quando saiu a animação lá em 1995, 96, se não me engano, o mangá estava longe de terminar. E Hanayori Dango faz muito sucesso, vai ter uma série do teatro, vai ter uma nova, né, um novo espetáculo, uma nova peça do Teatro Takarazuka, estreando agora em 2026, né? Enfim, mas vamos lá. Terminei a temporada, ufa, né? É o último anime da temporada e agora eu vou falar de notícias mais gerais, né, de coisas que eu separei aqui para comentar. Espero que seja coisa mais rápida. Primeira notícia, não vou me estender aqui, mas vou colocar o link para que vocês possam ver. Saiu, né, e todo ano sai, há 20 anos é o 20º ano do guia, o guia Kono Mangá ga Sugoi. Ele reúne séries que são consideradas as mais importantes. Aí você tem uma lista de mangás femininos e lista de mangás para o público masculino. Nessas listas você pode ter material ocidental. Então, por exemplo, Pele de Homem, que eu resenhei para o site, está na lista feminina, que é um quadrinho francês. Muito bom. Vou deixar o link para a resenha, tá? E vou deixar o link também para compra, para quem quiser. E quem ficou em primeiro lugar foi um mangá que eu falei no programa da Consciência Negra, que é o Rambu Kyodai, da Yoiko Fujimi. Mangá que discute a situação de pessoas que são mestiças no Japão e as suas dificuldades, os preconceitos da sociedade, o racismo estrutural. Então, muito legal dessa série ter ficado em primeiro lugar. E eu comentei principalmente o Rambu Kyodai, que não tem scanlations ainda, porque ele foi licenciado nos Estados Unidos e isso gerou, né, uma onda de ódio, de comentários racistas nos Estados Unidos a respeito desse mangá. Tá? Ah, isso aí é um mangá que vai ser cancelado no terceiro volume, porque ele só tem 2 volumes, se não me engano, até o momento. Então, o primeiro colocado é esse. A lista feminina, infelizmente, ela está sempre cheia de mangás seinen. Então, mangás que são publicados em revistas seinen mesmo, e que não entram na lista masculina, porque qualquer mangá que pareça voltado para o público feminino não entra na lista masculina, mas pegam mangás seinen, colocam na lista feminina e não colocam mangás que saem em revistas Josei Muke, BL, Shoujo, enfim, tá? Essa é uma crítica. Mas eu vou deixar a lista para que vocês possam entrar. E, de novo, a MPEG tem títulos da MPEG na lista. Então, tá lá a MPEG de novo, acertando, que é o Girl Crush. Girl Crush está no top 20 ali da lista, porque são 50 títulos. E, normalmente, só se publica, né, os sites não japoneses só publicam os 20 títulos, mas o pessoal do Pro Shoujo Spain traduziu os 50 títulos, e aí eu peguei, fiz um post com os 50 títulos, acrescentei outras informações e coloquei lá. Uma notícia agora, né, que é uma discussão sobre Japão, né? O Japão é uma monarquia constitucional, tem um imperador, e o Japão, né, tem uma Constituição de 1947 que foi imposta pelos norte-americanos, que criou cláusulas feitas sob medida para acabar com a monarquia japonesa. Não sou monarquista, tá? Que fique claro, mas é um fato, né? Então, por exemplo, ela reduziu muito os membros da nobreza japonesa ao mínimo, né, quem é nobreza, estabeleceu que o trono tem que ser herdado por homens e pela linha masculina. Qualquer mulher, membro da família imperial, que se case, deixa de ser nobre, deixa de fazer parte da casa imperial. E o imperador atual, ele só teve uma filha, né, que é a princesa Aiko. E eu acompanhei, né, essa história porque é um grande drama, né? A Masako, que é a imperatriz, a esposa do imperador, ela era uma diplomata formada em Harvard, falava vários idiomas, com uma carreira, e arrumaram, né, um casamento dela com o príncipe
Acho que os dois casaram, né? Não foi um casamento arranjado, mas vocês têm que entender que gente desse extrato social não entra em contato com qualquer um, né? Quando você tem direito de escolha, normalmente você pode escolher entre A, B e C. Tá aqui, mamãe, papai, os ministros escolheram para. E a Masako, ela abre mão dessa carreira, né? A imperatriz, para casar, e ela só tem uma filha, e ela é super pressionada, e ela teve depressão, ela se retirou da vida pública, só muito mais recentemente que ela tem aparecido. Como se ficou evidente, né? Foi um casamento tardio, ela teve a Aiko já com 38 anos, se não me engano. Como já foi um casamento tardio, começou a discussão sobre mudar a legislação japonesa para permitir que mulheres pudessem ascender ao trono. E eu lembro na época que essa discussão se abriu e a Aiko era pequenininha, né? Havia políticos velhos japoneses propondo até que o imperador pudesse tomar concubinas para tentar fazer, né, produzir herdeiros homens, ao invés, né, de mudarem a lei e permitir que mulheres assumissem o trono. Só que fazia 30 anos que não nascia nenhum homem na família imperial, porque tem o imperador atual, que ainda era príncipe na época, que ele teve uma filha, o irmão dele, que acho que é o príncipe Akishino, só tinha duas filhas, já crescidas, final da infância e adolescência, tinha uma irmã que casou, deixou a casa imperial, através dela não poderia se fazer a sucessão, e aí, no meio dessa discussão dramática, nasce um príncipe, que é o príncipe Hisahito, que completou a maioridade ano passado e que fez a sua cerimônia de maioridade com 19 anos, com meses de atraso este ano. Então, a partir do momento que nasceu esse menino, a discussão parou. Só que praticamente todo ano eles fazem pesquisas no Japão para saber o que a população acha. E a maioria da população aceitaria uma mulher no trono se não houvesse alternativa. Valéria, você acha que a lei vai mudar? Não, não para essa geração. E a sucessão já está determinada, né? Vai ser o primo que vai assumir o trono. Nas monarquias modernas, né, a gente tem normalmente três possibilidades, né, de sucessão. A primogenitura com preferência masculina, então, se nascer um menino, esse menino passa à frente de todas as suas irmãs. A hereditariedade, né, que não discrimina, né, o primogênito assume, mas pouco importa, é chama de primogenitura absoluta, desculpe, primogenitura absoluta. Então, a criança que nascer primeiro é o herdeiro do trono, menino ou menina. Boa parte das monarquias modernas europeias reformou suas leis, a monarquia britânica reformou em 2013 para permitir a primogenitura absoluta. Então, é por isso, por exemplo, que a princesa Charlotte ela está na linha de sucessão na frente do irmão caçula, que é o príncipe Louis. Só por isso, porque mudou a lei. Senão, ela estava atrás do irmão. E monarquias que excluem as mulheres. A exclusão das mulheres, né, da sucessão, ela vem de longe. Né? É uma invenção medieval, foi uma fraude cometida durante, né, e que acaba resultando, é um dos motivadores da Guerra dos 100 Anos, mas eu não vou me estender aqui, eu prometo, que é a chamada Lei Sálica. Foi uma fraude criada para que o irmão do rei morto pudesse passar à frente da sobrinha, e que acabou se voltando contra ele. Mas o que a Lei Sálica determinava? Que nenhuma mulher, nem descendente de mulher, poderia assumir o trono da França. Por que descendente de mulher? Porque havia uma irmã desse príncipe, que vai se tornar rei, do Filipe V, que era casada com o rei da Inglaterra. E ela tinha filhos homens, né? 2 filhos homens. Depois, a Lei Sálica francesa ela se flexibiliza, então descendentes de mulher acabam assumindo o trono, né? Se fazem lá os casamentos necessários. Outros estados europeus, no final da Idade Média, na Idade Moderna, abraçaram a lei sálica. A Rússia tinha uma coisa, né, que a gente chama de lei semissálica. Então, as mulheres elas podiam assumir o trono, mas elas eram as últimas da fila. Então, depois dos irmãos, dos primos, dos tios, enfim. Tá? Por isso que as filhas do czar Nicolau II, que foram mortas durante a Revolução, elas não eram um risco.
Não era um risco mesmo para ninguém, para revolução nenhuma, porque elas estavam lá no fim da fila. Mas, enfim. E há essa versão japonesa imposta pelos Estados Unidos com o objetivo de asfixiar a monarquia. Então, nenhuma mulher, nem descendente de mulher. Aqui é a lei sálica absoluta, no caso do Japão. Ah, Valéria, o Japão nunca teve imperatrizes. Eu nem vou usar imperatriz. Imperatriz é a esposa do imperador. Vou falar imperadora, né? A imperadora, ela que governa. Vou usar o paradigma da criação da palavra imperador. O Japão teve 8 mulheres, né, que reinaram no trono do Crisântemo. 8. Historicamente comprovadas. 8, tá? É claro que a preferência sempre foi por homens. É uma sociedade patriarcal. Porém, houve momentos em que mulheres assumiram o trono. E há mais 2 cuja historicidade não é confirmada. Então, se contarmos todas, seriam 10. Só que a partir da Revolução Meiji, com a influência ocidental, mesmo a Rainha Vitória sendo a monarca mais importante da época, o Japão vai passar a, né, tentar imitar certos padrões ocidentais que aí sim excluíam as mulheres de todo. Então é por isso que a gente tem esse imbróglio. E eu realmente tenho pena, né? Como eu falei, não sou monarquista, mas eu tenho muito pena da Masako, que deve ter ouvido muita coisa, sofreu uma pressão horrorosa, a imperatriz, da própria Aiko, né? Que para se casar deixa de ser filha, né? É filha do imperador, mas deixa de pertencer à casa imperial. E aí a gente tem a sucessão feita pelo primo. Sigamos. Em janeiro, 29 de janeiro, estreia a 4ª temporada de Bridgerton. Todo mundo sabe que eu gosto de Bridgerton. Todo mundo que acompanha esse programa, né? Eu não terminei até hoje de resenhar a 3ª temporada, porque a 3ª temporada não me agradou em muita coisa, apesar, né? E eu gosto do livro 3, então esse é um dos problemas, né? Eu não gosto do livro 1, eu não gosto do livro 2, mas eu gosto do livro 3. Perdão, eu gosto do livro 3, que é esse, e gosto do livro 4, porque a temporada da Penélope e do Colin é a 4ª temporada e foi transformada em 3ª. A 3ª temporada deveria ser a do Benedict e da Sophie, né? Então eu estou esperando com grande, né, ansiedade, sabendo já que por conta das alterações feitas, até para passar a temporada do Colin antes e coisas que foram criadas, vai ser muito diferente. Então, saiu, agora está com a capa, né, usando a foto, que é a foto do cartaz da 4ª temporada. Então, saiu o livro com a foto. Eu já começo a encrencar com isso aqui. É lindo esse vestido. Tá lindo essa foto, tá linda. Não é essa a questão. Mas a Sophie no livro, ela é uma espécie de Cinderela, e ela usa, nesse baile de máscaras, um vestido que pertenceu à avó dela, um vestido que era um vestido do século XVIII, e ela vai se destacar, um belíssimo vestido rosa, inclusive, que vai destacá-la de todas as outras moças que estariam aí com roupas da época, mas optaram por colocá-la, né, com esse corte regência. Eu acho que deveriam ter mantido, né, o que está no livro, mas não mantiveram. Mas eu tenho boas expectativas. Eu sei que diversão teremos com essa temporada. Não sei por onde vai caminhar essa diversão, mas teremos diversão e, enfim, está chegando aí 29 de janeiro. Não quero que chegue rápido, porque eu quero ficar de férias, né? E 29 de janeiro já acabaram minhas férias. Eu já tenho que voltar para o meu trabalho no colégio, embora ainda não tenha, em 29 de janeiro, encontrado meus alunos, né? O início das aulas vai cair na semana do meu aniversário. Queria mostrar, né, o novo cartaz norte-americano, que não é o primeiro, de O Agente Secreto. Enquanto, entre um programa e outro que eu gravei, O Agente Secreto já foi indicado, né, em várias categorias ao Globo de Ouro, Critics' Choice, e por aí vai. Faz uma bela caminhada, né? Assim como o Apocalipse nos Trópicos, que eu achei problemático, mas que vai ser indicado ao Oscar. Isso é certeza, né? Eu aposto que será indicado o documentário da Petra Costa. Então vai ter muitos brasileiros aí, muitas indicações para os brasileiros, muitas considerando que serão poucas, né? Porque normalmente são nenhuma, ok? Então, esse cartaz do Agente Secreto, eu acho que ficou primoroso, porque ele é inspirado num dos meus quadros brasileiros favoritos, que é o Operários, da Tarsila do Amaral, em que mostra aí, né, o Operários, que é de 1934, a diversidade da população brasileira paulista. Então, você tem negros, brancos, você tem mulheres com cabeça coberta,
sem a cabeça coberta, de cabelo curto, de cabelo longo. Então você tem essa diversidade brasileira com óculos, sem óculos, orientais ali no meio. Então mostrando aí, né, como São Paulo, em 1934, já era plural, né, uma cidade que atrai gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e uma cidade industrial. Eu amo esse quadro. E o Agente Secreto se inspira nele, e aí você procura os detalhes aí nesse cartaz, né? Tem o Teatro São Luís, que é importante para a história, tem o Tubarão, que é o tubarão que engole a perna, né? Que vai virar a perna cabeluda, e tem as principais personagens aí representadas. Não tem o garotinho, eu estava procurando o filho, né, do protagonista, que é o Marcelo, que na verdade Marcelo não é, que é Armando, e o menininho não está aí, mas você tem as várias personagens representadas, né? Inclusive o delegado, que eu acho excelente, né? A dona do aparelho, a esposa dele lá no fundo, bem lá em cima, né? A esposa falecida. Então, cartaz assim bem legal do Agente Secreto, que está fazendo uma bela caminhada e eu espero que surpreenda, né? Porque estão achando que o filme, o grande filme da Neon, vai ser o Valor Sentimental, que estreia agora, no dia 25. Farei o possível para assistir, né, esse filme, para fazer uma resenha, né, para ver qual é o principal competidor do Agente Secreto em todas as premiações, menos na categoria Melhor Ator, porque, ao que parece, Valor Sentimental é um filme de atrizes, e o homem que se destaca como coadjuvante. Então, por isso que não tem aí um concorrente para ele. Então, eu quero bastante ver, ainda que o trailer não tenha me chamado. E eu vou terminar com a situação ridícula da semana, né? Ridícula, mas instrumentalizada da semana. Havaianas é uma marca brasileira conhecida mundialmente, né? Esses chinelos, né? Os americanos de flip-flop, né? Esses chinelos Havaiana. Eu não uso Havaiana porque eu tenho que usar um chinelo com palmilha por conta dos meus pés que não tem as cavas corretas, então faz muito tempo que eu não uso chinelo Havaiana, né? Mas Havaiana todo mundo usa ou usa alguma concorrente como a Ipanema, etc., né? É um sapato, vou chamar de sapato, né, um calçado típico, né, que gente do Rio de Janeiro, o chinelo faz parte o tempo inteiro. Eu sou do Rio, né? Então a Fernanda Torres, ela foi chamada para fazer a propaganda da Havaianas, uma propaganda curta em que ela fala lá: desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não, não é nada contra a sorte, mas vamos combinar, sorte não depende de você, né? Depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o ano com os dois pés, porque, obviamente, você vai usar duas Havaianas, a direita e a esquerda. Só que, no meio de uma série de escândalos envolvendo deputados do Partido Liberal, se criou aí, né, uma cortina de fumaça, porque nesse caso é uma cortina de fumaça, em que a direita brasileira, eu diria mais a extrema-direita, né, está pedindo boicote às Havaianas por conta do comercial, dizendo que é um comercial político. É claro que a ideia dos dois pés, etc., se remete à direita e à esquerda e pode sim estar defendendo, né, que as pessoas entrem juntas nesse novo ano, né, uma mensagem muito mais de união. Mas não necessariamente está dizendo entre com o pé esquerdo, né, ou a esquerda é o correto. Mas se criou toda, né, uma palhaçada em torno disso e uma ideia de boicote da marca, como se a marca fosse politicamente posicionada. E aí o pessoal desencavou um comercial de 2014 das Havaianas, em que o Romário ele compra as Havaianas, ele vai a uma loja, começa ele numa loja, ele compra dois, né, dois pares de Havaiana, e ele está com dois pés direito de Havaiana, e alguém pergunta por quê. E aí ele diz que os pés esquerdos ele mandou para o Maradona, né, para dar azar. Então a ideia do direito, pé direito sorte, pé esquerdo azar. E na época, 2014, ninguém fez escândalo a respeito disso. Não foi considerada uma propaganda política. E o Romário, na época, já estava politicamente envolvido e ele é do PL, tá? Ele é senador pelo Rio de Janeiro. Para ver que, na verdade, é um escândalo ridículo. E essa história do boicote é engraçado porque o que é boicotar? Boicotar é não comprar algo de uma marca.
de um produtor, por motivo que seja. Só que, se você já comprou e se você destrói aquilo que você tem, você, na verdade, não está promovendo um boicote, você está fazendo papel de idiota na internet. Você está se comportando de forma ridícula, porque você já gastou o seu dinheiro. A campanha seria não compre mais e não destrua, jogue fora o que você tem em casa. Mas esses vídeos se multiplicaram. E aí, falaram, porque as ações das Havaianas caíram não sei quantos por cento por conta do boicote. Gente, Havaianas é uma marca que pertence ao Itaú. Itaú é uma holding. O que é uma holding? Né? Dá a aula, né? Que eu tenho que dar aula de Revolução Industrial e depois de imperialismo, e eu tenho que falar disso. Holding é uma corporação que normalmente é representada, né, como um polvo com tentáculos ou com um capitalista com vários tentáculos, em que ela tem negócios em ramos extremamente diversificados. Às vezes, ela é dona de marcas concorrentes, de produtos concorrentes dentro da sua categoria. A Nestlé, por exemplo, ela é Nestlé e ela é dona da Garoto e da Copenhagen. Quem compra Garoto provavelmente não vai ser o comprador usual da Copenhagen. Você fala assim, não, eu compro Copenhagen. Eu não compro Garoto nem Nestlé, esses chocolates. Você está dando dinheiro para a Nestlé do mesmo jeito. Entende o que eu estou falando? Então, assim, a Havaiana é do Itaú. Você boicotar a Havaiana, não vou comprar a Havaiana, você não está nem arranhando o Itaú Holding, que é gigantesco. Então, assim, é simplesmente, né, para você chamar atenção para questões que são questões inventadas, ilusórias, sem nenhuma relevância, enquanto coisas importantes estão acontecendo. Mas, enfim, isso produziu uns memes maravilhosos, né? Como esse aqui. O pessoal começou a pedir inteligência artificial para produzir memes aí, né? Que a Havaiana deveria fazer tornozeleira eletrônica, mas só para o pé direito. Charmosa tornozeleira eletrônica. Espero que essa palhaçada passe rápido e sim, né? A Fernanda Torres, ela está alinhada com a esquerda, ela participou dos protestos acontecidos no final de semana anterior a este agora, enfim, não há dúvida da filiação política dela, como não havia do Romário, quando ele fez a campanha dizendo que ia mandar os pés esquerdos para o Maradona. E assim a banda toca. Acho que eu terminei as notícias. E chegamos ao final de mais um programa, mais um ShojoCast. Não será o último do ano. Tem pelo menos mais um, que é o da retrospectiva, mas eu espero ainda gravar um que eu estou devendo, que é o do aniversário da revista Ribbon, que está fazendo 70 anos este ano. Vamos ver se eu consigo. Se não, vai ser só a retrospectiva mesmo, que deve entrar lá pelo dia 30 ou o próprio dia 31, né, o finalzinho. Eu preciso ver, né, as coisas aí que são importantes. Aliás, né, aproveitando nos comentários, né, se você quiser comentar, por exemplo, quais foram seus animes favoritos do ano, deixar escrito, meu anime favorito do ano foi esse. Claro, Shoujo, Josei BL. Meu mangá favorito do ano foi esse. O melhor lançamento brasileiro ou o melhor licenciamento brasileiro foi tal e tal, porque eu posso usar essas informações também para dizer, olha, o pessoal comentou e disse que tinha gostado mais disso ou daquilo. Eu sei que nunca vão aparecer grande número de comentários, porque, enfim, é um canal pequeno, né? A gente passou dos 5.000 assinantes do canal. Isso é muito pouco, isso não é nem o pequeno, é um pequeno mesmo. Eu sei que tem gente que tem menos de 1.000 assinantes, mas 5.000 e pouquinho não é grande coisa. Então, eu sei o tamanho que eu tenho. Mas se você quiser ajudar, deixa aí as suas sugestões. Eu gostei mais desse, esse foi o melhor, e etc. E eu posso, de repente, enriquecer o programa com, né, a opinião de vocês, inclusive dar o crédito, né, a quem deixou o comentário. Então, se você gostou do programa, deixa o seu like, deixa o seu dislike. E se quiser deixar um comentário, que não seja esse que eu pedi, um comentário ao programa em si, dizendo lá, eu vou assistir tal anime ou outro anime, me digam aí se vocês, como é que vocês vão entrar o ano, se com o pé direito ou com os dois pés. E é isso. Muito obrigada por me assistir e até o próximo ShojoCast.